Cara, olha só essa matéria aqui. Para vocês terem uma ideia, eu cliquei justamente nessa matéria porque esse cara aí, ele é o presidente do partido que odeia estrangeiro. E esse cara, se você for colocar ele no Brasil, você tem Lula e Bolsonaro como dois opostos, sendo o Bolsonaro aqui mais para a direita, né? E aí, se você pega esse cara, você iria colocar ele aqui, como mais ainda à direita do que esses dois indivíduos aqui. Porque ele fala uns negócios que, cara, se fosse no Brasil, mano, ele seria degolado, porque ele fala uns negócios como, que os seres humanos que são pobres não deveriam ter filhos porque eles só iriam reproduzir mais pobreza no país. Então, só os ricos deveriam ter direitos de se multiplicarem. Então, ele defende assim abertamente na TV o eugenismo. Então, é um cara piradaço, mano. E para ele, do ponto de vista dele, todo estrangeiro no Japão deveria sair daqui, deveria sair fora. Aí eu pensei, pô, lá vem pérola, mano. Eu preciso compartilhar essa matéria. Só que olhando bem pra matéria, cara, eu fiquei feliz e no momento que eu terminei de ver a matéria eu fiquei triste de novo. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo aqui. Eu sou Anselmo Saito, eu moro aqui no Japão por mais de 1 ano e meio e eu trabalho como engenheiro de software e também faço vídeos em momentos vagos. E eu queria falar um pouco nesse ponto que eles estão discutindo, da questão de você ter cuidados com crianças. Vamos ler aqui a matéria. Em relação ao incentivo fiscal para babás, o deputado Camia, da Dieta Nacional, afirmou que ele era excessivamente tendencioso em relação ao apoio a famílias com dupla renda, enquanto o primeiro-ministro Takaichi disse que também havia necessidade de babás. Parece bem confuso, talvez a tradução tenha dado algum erro ali, né? Mas se você olhar bem, você vê que a Takaichi, ela fala bastante em você, de repente, apoiar as famílias com base na renda, né? Com base na galera que está indo saindo para o trabalho e ver como que você faz para auxiliar que a criança não vai faltar nada, não vai faltar nada com relação ao financeiro. Então, se os dois pais trabalham ou um pai trabalha, eles precisam ter grana para isso. Então, eles defendem algumas esmolas aí para que você consiga cuidar da criança, metendo ela em creche, em escola, dando educação, etc. Já o ponto do Camilla, o que ele fala? Ele acha que isso não atende às necessidades da população. Então, ao invés de ficar focando no quanto as famílias ganham e tal, a gente deveria focar aqui em apoiar igualmente a escolha de criar os filhos em casa e a escolha de apoiá-los por várias gerações. Ou seja, ele está querendo dizer que as famílias deveriam ter poder para escolher entre criar as crianças na creche ou criar elas em casa. Ou seja, a família deveria ter poder o suficiente de, se quiserem ter criança, as famílias poderem criar, ou seja, a mãe, de repente, cuidar da criança em tempo integral, sem se preocupar com a renda. E isso é o plano mais conservador possível, que é onde a mulher ela desempenha o seu papel ali de cuidar da criança e o pai sai para trabalhar. Aí eu fiquei pensando, caraca, mano, ele soltou uma dessas mesmo, ele vai ser literalmente massacrado nas redes sociais. Aí eu pensei, porra, eu acho que esse cara aqui, na verdade, ele é um bom rapaz. Aí ele me solta essa pérola. Aí que fudeu tudo o raciocínio e os elogios. O senhor Caminha disse, inevitavelmente parece haver uma ênfase excessiva no apoio às famílias com dupla renda. Ou seja, por que diabos vocês estão apoiando só a renda, dando esses auxílios fiscais e financeiros nas famílias de dupla renda, sendo que
você aumenta as preocupações, né, tendo as pessoas de dupla renda, com a separação dos pais e filhos, né? Você tem essa preocupação aumentando aí, né? Porque você vai estar excessivamente focado no trabalho, igual um escravo condenado que você tem aí nas empresas japonesas que literalmente destroem a possibilidade de você ter tempo para lidar com a família. E ele tocou nesse ponto aqui, que é o X da questão. Pô, por que você vai pensar em ter família, sendo que você é literalmente um escravo que tem que trabalhar para sua empresa altas horas e você não consegue se dedicar para sua família? Então, esse cara aqui, ele literalmente bateu no X da questão, que é você não tem, assim, como usar o seu tempo para focar na criação dos seus filhos. Isso aqui eu acho que é uma das grandes preocupações que você tem aqui no Japão. Se você é alguém que tem grana o suficiente para pensar em planejar filhos. É claro, é uma, não diria minoria, mas pelo menos uns 40%, 50%. Os outros 50% tá fudido e não quer saber de filho não, porque de fato não vai rolar. Tá intancável o Japanzil. Mas se você olhar essa parte da população que está pensando em ter filho, boa parte da preocupação deles é a questão de como que a gente vai ter tempo suficiente para cuidar de uma criança. E com a questão da creche não tendo funcionário suficiente, o valor ser meio alto, você meio que chutou o balde, falar, foda-se, não vou ter filho. Só que a proposta dele foi o seguinte: vamos dar um vale creche de 100 mil ienes. Porra, mano, isso aqui, pra vocês terem ideia, é cerca de 3 mil reais. Só que, assim, não é uma boa quantia, eu diria, para você ter que lidar com creche, lidar com necessidades da criança, necessidade de você alimentar. E eu acho que vai um pouquinho mais. Eu diria que entre 100 a 100 e 200 mil, sendo um pouco mais do que 100 mil. 150 mil a 200 mil, vai. Eu acho que aí você já poderia considerar todos os gastos com criança. Mas, porra, cara, você vai usar dinheiro público para fazer isso? Isso aí é tipo oferecer um Bolsa Família. Você vai meio que fuder com a ideia do dinheiro, da utilização do dinheiro público, porque você vai tirar de quem não tem filho para ajudar quem tem filho. Isso não é justo, é literalmente roubar dos outros para sustentar a criança alheia, sendo que os outros não participaram da criação desse filho, da parte gostosa de participar, de criar filhos. Então, ele meio que caga nesse ponto de vista do uso da política econômica, do ponto de vista liberal, né? De você libertário, liberal, libertário. Você usa o dinheiro público para dar esmola, mas você não conserta o ponto principal. Qual é o ponto principal? Deixar a economia livre o suficiente para que você consiga ajustar o seu salário real. E quando eu digo salário real, é o salário que você recebe ajustado com a inflação. O salário do Japão não é ajustado com a inflação. Você tem, dentro de 30 anos, uma, um decréscimo gigantesco do salário, do poder de compra real do cidadão japonês. E se você for comparar quem tem diploma hoje, no meu caso, eu estou vivendo no mesmo patamar de quem não tem diploma há 30 anos atrás. Ou seja, eu poderia estar muito melhor se eles estivessem fazendo a coisa certa economicamente aqui nesse país, ao invés de oferecer esmolas. Você poderia estar numa situação muito melhor se esses caras aí não tivessem zoando o pau da mandioca com política de merda que não vai levar a nada. Aí, voltando à comparação, né? Eu falei que tem Lula, Bolsonaro e esse caminho aqui. Politicamente, ele tem uma visão que seria muito interessante
para o Brasil. Só que, economicamente, cara, a forma como ele faz, ele quer desenhar a economia, ele tem a mesma ideia retrógrada de quem tá lá na extrema esquerda, de que você tem que fazer políticas para dar ajudinha, para dar dinheirinho ali, dar esmolinha ali. Porra, você não faz a arrumação da casa desse jeito. Você conserta a porra do X do problema. A porra do X do problema é ajusta o salário, e aqui eu não digo na martelada, subir no salário mínimo, etc. Você precisa dar condições o suficiente de que a população tenha o poder de compra ideal para que ela consiga sobreviver ali. Então, as pessoas não consideram ter mais filhos porque não tem mais o mesmo poder de compra. Ok, por quê? Por que eu estou perdendo o poder de compra? Ah, eu estou imprimindo muito dinheiro, eu estou imprimindo muito dinheiro para fortalecer países que Estados Unidos, Europa, que vão me fortalecer depois de alguma forma, dando apoio político, sei lá, fazendo marketing do meu país para que venha mais turistas depois, que é essa política do Japão externa. Ela faz esse marketing do país maravilhoso, mas em troca eles desvalorizam a moeda para que as pessoas consigam vir aqui, turistar e gastar dinheiro com compra e venda, né? Eles querem subir a balança comercial na parte de você vender para estrangeiros. E nisso aí, quem se fode é a civilização, é a nação japonesa, porque a nação japonesa ela não vai ter mais poder de compra porque o iene ele acaba se desvalorizando. E nisso você tem a situação que eu descrevi. O meu poder de compra ele é equivalente ao poder de compra de uma pessoa sem diploma há 30 anos atrás. E o que ele deveria fazer, né, para arrumar isso? Arruma política externa. Você não dá esmola para você tentar incentivar isso, porque você só vai criar mais dependência estatal. Você tem que criar seres independentes do Estado. E o X da questão não está em você criar essas políticas públicas, esmolinha, para ajudar a galerinha aí. Se você tem dinheiro para isso, beleza. Só que você tem uma puta de uma dívida pública de fazer gasto de merda. Você, primeiro, se quiser fazer gasto de merda, assim, você tem que ajustar a sua dívida pública. Então você não faz esse tipo de coisa. Você tem que resolver os problemas de forma fria e racional. Você não faz política pública com coraçãozinho quente de merda. Você faz com cérebro, frieza. E é isso que esses caras emocionados estão fazendo no governo. Fazendo política de merda, botando o coração quente, onde você tem que colocar o cérebro frio e racional para trabalhar. Você arruma a política externa, que a política interna você ajusta conforme for andando. Ou melhor, nem ajusta, porque você tem o Adam Smith, que ele falava que tem a mão invisível que ajusta ali as coisas como elas devem ser feitas. Enfim, esse cara aqui, ele me surpreendeu com a visão política, apesar dele ter umas visões loucas politicamente falando às vezes, mas economicamente ele está ali no espectro mais do lado esquerda, para variar. A galera aqui adora um Keynes. Mas, infelizmente é isso, galera. Considere se inscrever no canal para mais notícias do Japão. Fique à vontade na seção dos comentários. E até o próximo vídeo. Falou e até mais.